Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Peço a vocês estão me assistindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like, curta, compartilha, né, pra estar ajudando, né, a gente a crescer cada vez mais e mais. E o assunto do momento é Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá está sendo cogitado, né? Muito provavelmente pode ser um novo reforço aí do Flamengo. Eu cheguei a comentar em um dos meus vídeos anteriores que eu não me surpreenderia se o Flamengo fosse atrás do Paquetá, né? Dito e certo, o Flamengo foi atrás, a princípio estavam negociando desde dezembro e o que tudo indica é que o Paquetá realmente vai ser contratado, né? Vai ser contratado pelo Flamengo, né? Uma contratação aí monstruosa, um reforço de peso, né? A nível seleção brasileira, nível titular, né? Da seleção brasileira, pela capacidade que é, pelo jogador que é, pelo que vem demonstrando, né? E os motivos em si para o Paquetá voltar, eles são muito amplos, porque há uma série de situações que aconteceu com ele, que aconteceu no futebol, né, inglês, né, na Premier League, que fizeram também com que ele pensasse nessa maneira de querer voltar ao clube que ele ama. Então é extremamente importante em si para ele, né, para a carreira dele chegar a voltar a ser feliz, e ele vir para o Flamengo é a melhor forma, né, de você de alguma forma tentar conseguir em si buscar essa felicidade, alcançar em si esse objetivo, de poder estar em paz consigo mesmo, de poder conseguir recuperar em si seu bom futebol e chegar muito provavelmente no futebol brasileiro e buscar por títulos, né, brigar por títulos, né, pelo que o Flamengo pode proporcionar, pelo que o Flamengo tem como estrutura. Hoje é o clube mais bem estruturado e um dos mais ricos, né, do país, se não o mais rico, né. E eu entendo que é uma contratação que, pelo menos na minha visão, uma contratação que muda mais ainda, né, aumenta mais ainda o patamar do Flamengo, né, no futebol brasileiro. Se a gente for olhar em si os outros clubes também que estão se reforçando, o Cruzeiro, né, um time que está crescendo, que está evoluindo, contratou o Gerson, trouxe um grande jogador também. Se a gente for olhar também para o Palmeiras ainda não trouxe, né, aquele jogador ainda de nome, aquele jogador de muito peso, né, chegou e contratou o Marlon Freitas, mas não é aquele jogador em si de nome, né, aquele jogador relevante, né, do ponto de vista do nome, do peso, marketing, aquela coisa toda. E quando você chega e você fala em Paquetá nítido, do jeito que é o meio de campo do Flamengo, você tem ali seus questionamentos. Pô, será se um determinado jogador que vier para o meio de campo vai ser titular? Não vai, muito provavelmente não vai ser titular, porque o Flamengo tem um excelente meio de campo com o Arrascaeta, com o Jorginho, com o Pulgar, mas quando se trata de um Paquetá é nível para ser titular, né? Não tem outra forma, não tem outro jeito de se explicar isso, né? Então, o que tudo indica é que o Paquetá, na verdade, ele vai ser contratado, mas ainda tem algumas nuances aí, ainda tem algumas situações, né? E o que foi passado aí como última informação, né, pelo próprio Globoesporte.com, que é um dos sites confiáveis, né, que a gente deve analisar e tudo mais, é que o Flamengo e o West Ham eles tinham se aproximado de um acordo para fechar, né, o valor da transferência do Paquetá, só que ainda faltava decidir a data da liberação. Ou seja, quando eu cheguei em um dos últimos vídeos que eu fiz e disse que o Paquetá, eu não me surpreenderia se o Flamengo fosse atrás do Paquetá para a janela do meio do ano, é muito pela situação do West Ham. O que acontece com o West Ham? O West Ham, ele tá brigando para não cair, né? Se eu não estou enganado, ele é antepenúltimo colocado, né, da Premier League. E não lembro se ele é antepenúltimo. Enfim, só sei que ele tá a 7 pontos, né, do último, fora da zona de rebaixamento. E inclusive eles tinham se enfrentado e eles acabaram perdendo dentro de casa, né? E o West Ham já faz há bastante tempo, né, que o West Ham não cai, né? Estão vivendo numa crise muito grande lá. E o Paquetá, como eu disse, ele é um nível seleção brasileira. Então, se ele é nível seleção brasileira, nível titular da seleção brasileira, você já percebe a importância desse jogador, o tamanho desse jogador, né? Do quão ele é importante assim, para a equipe, né? Mas, como o próprio Paquetá em si, né, disse, né, por meio ali do seu staff e tudo mais, ele não está mais com cabeça para jogar lá, diante de tudo que aconteceu com ele, né, que foi o escândalo de apostas esportivas, que foram as diversas situações em si, onde falavam, né, em si que ele tinha, né, envolvimento com isso, né, e no futebol inglês ele tem um pouco aquele trauma, né, diante de tudo que aconteceu, diante de todo esse processo de talvez nunca mais poder jogar, né. Então é algo assim que fica na cabeça do jogador, né, é algo que se passa realmente, né, na cabeça do jogador, nesse sentido de você, será se eu vou conseguir jogar, será se eu vou jogar novamente, será se isso vai acontecer de novo, né? Então isso mexe um pouco com o psicológico, né, do jogador. E
A princípio, a única diferença, a única questão, né, é somente essa questão da data da liberação, né? A princípio parece que os valores em si eles estão já meio que praticamente sacramentados nesse sentido, mas a ideia do West Ham era fazer com que o Flamengo contratasse o jogador, né? Mas ao mesmo tempo o Flamengo emprestasse o Paquetá como empréstimo. Emprestasse, né? Pro West Ham como empréstimo até o fim da temporada, justamente diante de toda essa situação, né, que eles estão enfrentando, né, que eles estão brigando para não cair. E o Flamengo não vê com bons olhos, né? E é o correto, né? Quando você chega, você paga um determinado valor pro jogador, você já quer contar com ele de imediato, né? Ainda mais na situação em si que o Paquetá tá, dele não querer jogar, dele tá se afastando dos treinos, né, dele ter se afastado dos treinos, né? Então, tudo isso conta, tudo isso pesa a favor também, né? Conta a favor do jogador, né? Do jogador querer vir pro Flamengo. Você teve também algumas outras oportunidades ali de ir para um Chelsea, que estava sendo cogitado também, de ir para um Tottenham, de ir para os times do médio ali, escalão, né, da Europa. Mas ele não quis, quer voltar ao Brasil e só quer voltar para o Flamengo, então isso é extremamente importante também para ele, porque aqui ele vai encontrar a felicidade dele, ele vai encontrar o respeito realmente de volta, né? Porque ele de alguma forma vai voltar para casa dele também. É como se fosse mais ou menos isso, né? Então, para um jogador do calibre do que é o Paquetá, é importantíssimo para ele poder recuperar esse bom futebol, né? E se levantar, cara, se recuperar, né? Recuperar o mental, recuperar bom futebol, recuperar a qualidade e conquistar títulos, né? Isso também é fundamental, né? Para ele poder desempenhar aí o melhor do Lucas Paquetá, né? E aí a questão é essa: ou eles liberam para agora, né? Que é o que o Flamengo vai tentar conseguir, muito provavelmente vai conseguir, né? Ou eles pegam pro meio do ano, liberam pro meio do ano, ou não vendem. Eles têm também esse papel, mas a decisão do jogador ela conta bastante. Então, num primeiro momento o West Ham não queria vender, porque obviamente é o melhor jogador, um dos melhores jogadores da equipe, se não o melhor, né? Mas o jogador já não quer mais jogar, já não se sente mais bem lá e vão negociar, vão tentar encerrar isso de uma vez por todas, mas vão tentar fazer aquele negócio de pechinchar o Flamengo, né? Olha, consigo pagar nesse valor aqui, o West Ham queria um valor maior, o jogador tá forçando a saída, não, então vou diminuir o máximo que eu posso para ver se a gente, né, entra num acordo, né? E é exatamente o que eles fizeram. Então, cara, o Paquetá, para mim ele é melhor que o Gerson, né? Que era um jogador que são características diferentes. Eu acho que ele é um Gerson 2.0 ali, vamos dizer assim, né? Um jogador com um pouco mais de qualidade técnica, que joga também várias funções do jogo, né? Várias funções ali do mapa, né? Do mapa não, do campo. E é importantíssimo pro Flamengo uma contratação como essa, porque quando a gente fala de um Lucas Paquetá, você consegue em determinados momentos fazer uma variação de colocar o Lucas Paquetá numa ponta, continuar com o meio de campo sólido, mas se você fosse substituir um jogador do meio de campo, por exemplo, Jorginho, que já está numa idade avançada, você substitui o Jorginho e coloca um outro ponta, você traz o Lucas Paquetá para jogar como segundo volante. Se você for substituir um Arrascaeta e for colocar, por exemplo, o Carrascal, você bota o Carrascal na ponta e traz o Paquetá para jogar por dentro, porque ele consegue também fazer essa função. Se você não tiver o Pedro, você pode colocar o Arrascaeta não, perdão, o Lucas Paquetá para jogar ali também como uma espécie ali de segundo atacante, né? Ou segundo atacante, ou uma espécie de falso 9, ele também consegue fazer essa função. Ou seja, é um jogador muito versátil. Pro Flamengo só tem coisas positivas, né? E se ele vier, porque eu acredito que ele vem, né, diante de tudo que está sendo falado, diante de todo esse imbróglio, né, que está acontecendo com relação a essa negociação, eu acredito que vai ser não só um presente assim, para todo flamenguista, mas eu acredito que pro que o Flamengo precisa, né, diante do que é o seu treinador, que é o Felipe Luiz, ele vai ajustar todas as formas, de todas as maneiras, para que o Lucas Paquetá jogue na sua melhor posição, na posição em si que ele precisa jogar para desempenhar um grande futebol, para ele poder recuperar espaço, né? E não ser banco em si na seleção brasileira, mas para ser titular na seleção brasileira, porque ele tem muito potencial para ser titular, né, diante da qualidade dele, mas ele vai encaixar o melhor do Paquetá e o melhor do Flamengo com quem? Com
se for necessário Pulgar, se for necessário Jorginho, se for necessário algum outro jogador também ali renomado naquele meio de campo, porque nos pontas a gente se espera o melhor do Samuel Lino, porque ele veio no meio da temporada, né? Você espera também agora uma longevidade aí nesse time titular do Pedro, que veio de lesão, veio em todas aquelas situações em si que aconteceram no ano passado, né? Que infelizmente teve algumas lesões, não conseguiu dar sequência justamente por conta dessas lesões que atrapalharam bastante ele. Então, pro Flamengo, cara, é só coisa boa, é só felicidade, né? Com uma contratação como essa. E, cara, sobre o Paquetá, era isso mais ou menos que eu tinha pra falar, né? Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá, queria falar só um pouco com relação ao Wallace Young, que saiu, né? Foi vendido ao Bragantino, né? Foi vendido, deixa eu só verificar aqui, foi vendido por 10 milhões de euros, né? Em torno de 62 milhões, né? Com o Flamengo mantendo uma porcentagem do jogador. Cara, eu queria fazer aqui um questionamento com relação ao Wallace Young, que tudo bem, não tá mais aqui, não tá mais no Flamengo, né? Mas vamos, né, pensar um pouco como é o torcedor, né? A gente, o torcedor, ele tem, a gente, né? Eu considero também aqui como um desses torcedores. A gente tem muito aquela questão de, pô, o jogador vai mal, a gente chega e a gente critica. Só que eu fico pensando, ele tem 20 anos de idade. Tudo bem, é um moleque, chega, faz besteira e tudo mais, mas é moleque, né? E quando eu chego e olho pro Wallace Young, cara, ele é bom jogador. Apesar de tantas e tantas besteiras que ele fez ali dentro de campo, né? Ser expulso contra o Bahia, pela forma como foi. O time já tava com um a menos. De ficar se achando, desrespeitando, né? De alguma forma, pelo menos como que foi ali, né? Não tava nem sequer jogando bem no jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Perdeu um pênalti da forma como ele perdeu aquele pênalti, né? O Flamengo meio que pegou um pouco de ranço dele diante de toda a situação em si que ele mesmo proporcionou, ele mesmo causou. Mas acho que a gente não pode negar o tanto que ele corre, o tanto que ele buscava de alguma forma jogo. No jogo contra o... Não foi o Bangu, foi contra o primeiro jogo, foi contra a Portuguesa. Eu assisti o jogo dele e pense num cara que eu vi que tava correndo, que tava buscando, que tava tentando todas as jogadas. Mas, cara, quando a bola chegava nele pra ele chutar no gol, parecia que a bola batia, voava. Simplesmente voava, sabe? A bola não entrava de jeito nenhum, errando muito gol de cara, sabe? Muito nervoso em determinados momentos ali do campo. Então, assim, é um jogador que eu achava que no Flamengo, se fosse uma outra época, se fosse uma época que o Flamengo estivesse aproveitando realmente a base, talvez pudesse dar certo. Só que hoje o Flamengo, com relação a jogadores de 20, 19, 21 anos, né, que são jogadores um pouco da base, né, tudo mais, eu acho muito difícil vingar, cara, no Flamengo. Muito difícil. Por quê? Porque o Flamengo hoje é um time muito estabilizado. Quando você pega esses jogadores da base, você chega, você dá oportunidade, é mais se em caso ali você vê que é um jogador muito bom e ao mesmo tempo, pô, esse jogador é muito bom, eu não tenho como dar oportunidade pra ele. Eu só vou dar oportunidade pra ele se eu não tiver um outro jogador substituto. Como, por exemplo, no caso do atacante do Pedro, né? A gente tinha outro atacante? Não tinha o Bruno Henrique, né? Mas o Bruno Henrique não era centroavante, mas fazia função, por isso que colocaram ele. Mas se ele não soubesse fazer função, quem iria colocar? Talvez ali pra entrar no segundo tempo, alguma coisa assim, fosse colocar um garoto. Mas se o garoto for mal, o que acontece? Exatamente o que aconteceu com ela, assim, críticas e críticas e críticas, né? Então, assim, é um garoto, eu acho que ele indo pro Bragantino, pelo menos lá ele vai se desenvolver, é melhor pra ele, é melhor pra todo mundo, porque assim entra dinheiro no caixa, né, do Flamengo, diante de tudo que é essa circunstância. E, cara, eu acho que com a base do Flamengo, ela é muito promissora, você tem jogadores muito bons, inclusive no jogo contra o Bangu, deu pra perceber algumas coisas ali que o time não tá totalmente preparado. Mas óbvio que não tá preparado, porque são garotos, né? Garotos que ainda tem muito que evoluir. Precisa jogar com profissionais, precisa jogar com jogadores experientes, precisam saber exatamente como é que funciona o jogo. O jogo não é só toque de bola, o jogo também é finalização, o jogo também é você tentar buscar uma oportunidade, tentar fazer uma jogada individual, né? Não é só tabelinha. Então, assim, tem muitas situações dentro de campo que você precisa analisar de um momento como esse. E
os jogadores da base, né, nesses 2 últimos jogos, né, no Campeonato Carioca, não mostraram tanto esse desempenho justamente por causa disso, porque precisa se desenvolver. E aí, se não se desenvolver com os profissionais, que é muito difícil se desenvolver com eles, no sentido de que não tem espaço para desenvolver, você vai jogar em outros clubes. E é exatamente o que aconteceu com o Alacinha. E é o que eu acredito também que aconteça com alguns outros jogadores. Acho que o Pablo Lúcio tem um potencial muito grande para jogar ali, né, entrar ali entrar ali na reserva, né? Enfim, diante de toda a situação em si que ele é, do que ele apresenta, enfim, ele é muito bom jogador. E pelo que o Flamengo vem apresentando, né, nesses últimos jogos, você tem alguns jogadores ali que você pode tirar vantagem a respeito disso, mas é muito difícil, querendo ou não, você ter uma oportunidade, né, porque é o que aconteceu, por exemplo, com o João Vitor, né, com outro zagueiro também da base. Então, assim, né, vai de situação. Mas alguns, quando entram, se não souber aproveitar a oportunidade, é criticado, olha, deixa na geladeira porque não tem como, né? E futebol, ele é isso, infelizmente ele é isso, né? E, a princípio, era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Sobre o Alacian, sobre o Lucas Paquetá, né? A respeito de toda essa situação em si que está envolvendo o Flamengo, né? O Flamengo está muito forte no mercado, está mostrando realmente que tá com condições, tá com dinheiro, tá querendo gastar, mas gastar de forma correta, se for para não para compor elenco em si, mas para brigar sempre por titularidade. O Vinha foi embora, né? Porque você vai deixar 2 laterais também ali muito bons também para poder ter uma disputa ali, né, entre esses 2 jogadores, né, que é o Ayrton Lucas e o Alexandro. Você tem o Emerson Royal, que agora que vai começar a temporada mesmo para ele, né? Assim como é com o Samuel Lino. Então, assim, você tem um time do Flamengo hoje que é bem recheadinho, bem com nomes, né? Talvez alguns não num grande momento, mas outros com chance de poder mostrar realmente pro que vieram, né? E é o que eu espero, é o que eu acredito, né? Que vai dar muito certo. Acredito que na contratação do Paquetá, o Flamengo está acertando e muito, óbvio. Você não pode perder uma oportunidade como essa, diante do talento dele. E vender do Alacian é importantíssimo também, principalmente na questão caixa, né, valores, né? Colocar valores no caixa, ter um percentual do jogador, né? E desenvolver o jogador para que quando ele for vendido, que muito provavelmente ele vai, porque esses garotos, a maioria deles são todos vendidos, né, vendidos por valores bem maiores, você ainda pega ainda uma parte, um percentual, né, do percentual esse que ficou com você, né, e ganha também com esse jogador. Então, é muito importante tudo isso, beleza? É isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do Paquetá, o que vocês acham dessa situação do Alacian. Muito obrigado a cada um de vocês que, de alguma forma, estão assistindo. Só de vocês assistirem já estão me ajudando pra caramba. Fico muito feliz. Às vezes eu fico meio desanimado pra fazer os vídeos, né? Mas às vezes eu gosto de falar só por falar mesmo. Mas cheguei e fiz esse vídeo aqui só pra falar um pouco do Paquetá, que é um grande jogador, né? Um jogador na qual tem um nome assim que é de outro mundo, né? Óbvio que não é um time não é um jogador que poderia jogar num, talvez até poderia, né? Mas pelo que é hoje, né? O cenário, né? É muito difícil jogar num time, né, de alto escalão como Barcelona, PSG, porque todos os meios de campo de todos esses clubes já estão muito fechadinhos, muito completos. São jogadores de extrema qualidade, então o nome do que é o Paquetá é extremamente importante. E o Alacian, diante de tudo que envolve o Alacian, todo o problema em si que já aconteceu com o Alacian, toda a crítica, todo o julgamento com esse menino, sobre a base também do Flamengo, eu achei importante também chegar e trazer aqui pra vocês. Beleza? Desculpa aí qualquer coisa se eu exagerei muito nas minhas falas. E é isso. Beleza? Fiquem com Deus, muito obrigado e tamo junto.